Pronto. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Sam. Estou junto com a Marina aqui. A gente vai apresentar o Jetpack Compose, que é uma maneira nova de construir views em Android. E está estável, ficou estável esse ano aí. Bom, prazer todo mundo, bem-vindos à nossa conversa aqui. Meu nome é Marina, eu sou desenvolvedora Android desde 2015, sou formada em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina e publico alguns artigos no Medium, vez ou outra, sobre como melhorar o dia a dia no trabalho. Vocês podem encontrar ali pelo site marinacoelho.com e eu atualmente moro em Santa Catarina, cidade de São José. Então, meu nome é Sam, trabalho com Android desde 2013, formado na área de sistemas. Eu sou um dos organizadores de ADG Foz do Iguaçu, moro em Foz. E vamos lá, então. Assim, tem muita coisa que foi surgindo, né, no desenvolvimento Android, desde quando o desenvolvimento Android surgiu. A Google, de uns anos para cá, ela vem se preocupando muito em melhorar esse ambiente, né? E ela criou algumas ferramentas, algumas bibliotecas, para que o desenvolvedor tenha mais facilidade para criar as coisas, né? E uma dessas ferramentas que muita gente do mundo Android estava esperando era o Jetpack Compose, né? O Jetpack Compose é uma maneira de você criar views no Android sem que você precise criar XML, que é feito ainda, né? Quem quiser pode ainda criar com XML, como era feito até então. Ele era alfa, depois tornou-se beta, e em julho agora ele ficou como estável, né? Então, basicamente, o Jetpack Compose, a gente vai ver daqui para frente, a gente vai tentar apresentar, e como ele vai simplificar, acelerar o teu desenvolvimento, né? Basicamente, você vai usar views declarativas, né, e programação reativa usando estados de componentes, basicamente usando composição de funções Android. Ao invés de você ficar usando arquivos gigantescos XML, a gente vai diminuir isso drasticamente e vai tentar mostrar isso nessa nossa apresentação. Então, o Jetpack Compose ele é muito baseado na programação reativa, né? Então, tem muita coisa que acontece nele que é baseada em fluxos de dados que chegam ao componente, né? Esse componente ele reage de acordo com esses fluxos, desses eventos que chegam nele. Então, quando a gente fala em programação reativa, é quando algo reage a algum outro estímulo, vamos dizer, alguém está escutando e alguém está enviando um dado, e esse cara que está escutando, ele reage de uma maneira através desse dado, desse evento, mensagem, ou um fluxo de dados. Inclusive no próprio Android, quando a gente usa a programação MVVM, o próprio MVP também, a gente usa a programação reativa através de algumas bibliotecas aí, como ArcJava, Coroutines e Flow. Então, alguns motivos que a gente acha que seria bom migrar ou iniciar os seus apps usando o Jetpack Compose. Lembrando que o Jetpack Compose ele faz parte do Architecture Components da Google, que são várias bibliotecas embaixo desse Architecture Components, que a Google foi criando de uns tempos para cá, alguns anos já, para melhorar esse desenvolvimento, né? Então, o Jetpack Compose faz parte desse Architecture Components da Google. Então, o nosso lado esquerdo aqui a gente tem um layout em XML, né? Como a gente faz atualmente, faz ainda, né? Quem faz. E você se descreve ali o que você precisa. Então, nessa tela à esquerda a gente tem o XML, à direita a gente tem o Compose, que é basicamente criar views declarando elas dentro do código Kotlin, né? Então, à esquerda aqui a gente tem um XML, a gente tem basicamente a declaração de um app bar, ali, enfim, uma toolbar, tem uma nessa scroll view e dentro dela tem um scroll view. A gente printou até aí porque tem mais coisa para baixo nessa tela no caso, tá? Então a gente só printou aí para caber dentro do print. Se você olhar o lado direito, a gente tem basicamente um layout, um Jetpack Compose, um Recycler View mesmo. Então, a gente tem um Recycler View aí, que ele recebe, além do Recycler View, a gente tem o loading, né, para fazer o progresso quando estiver buscando os dados. Então, tá tudo isso aí nessa tela direita, além do gerenciamento de estado, além numa Recycler View, né, que a gente sabe muito bem que o Recycler View a gente usa bastante no desenvolvimento Android. Então, toda essa tela da direita, ela envolve não só a parte de declaração de view, mas também a parte de você gerenciar o estado daquele componente, né? Então, não só a view, do lado esquerdo a gente só tem a view declarada só.
Então, algumas vantagens, assim, pelo que a gente viu nessas duas telas que passaram ali, a gente usa menos código, porque... E a tendência é que quando você usa menos código, a tua manutenção tende a ser melhor, você ter menos bugs, a tendência é essa, tá? Não é 100%. Então, a gente vai ver daqui para frente, quando a gente for mostrar o código, alguns componentes do Jetpack Compose, a gente usa menos código, né? Como foi mostrado até na tela anterior. A gente vai mostrar mais para frente isso também. Ele é mais intuitivo, então a gente vai ver também que você olhando só para o código ali, você já entende ele por si só, ele se explica, né? Ele é muito intuitivo, ele é fácil de ser explicado, né? Então, esses dois primeiros pontos aí, a gente acha da vantagem a gente acha, e a própria Google também, que ela tem isso lá no site do Jetpack Compose, e usar o Jetpack Compose em relação a usar o layout XML. Marina? Então, outros pontos que são bem interessantes, que são vantagens, a curva de aprendizado ela é muito rápida, porque o Jetpack Compose ele é escrito em Kotlin, então, assim, a gente sabe que ainda tem muitos aplicativos que ainda são feitos em Java, porque o Android suporta Java também, mas entende-se hoje que, dado o tempo que o Kotlin está aí no mercado, a grande maioria dos desenvolvedores Android já tem uma boa experiência com Kotlin, e isso facilita muito a curva de aprendizado para o Jetpack Compose, porque ele é escrito numa linguagem já conhecida pelo desenvolvedor, que não é o caso do XML, é uma linguagem diferente. Outra coisa bem importante é que o desenvolvimento é muito rápido. O Jetpack Compose ele é compatível com todas as outras APIs que já existem nos componentes de arquitetura do Android. Então, assim, se você usa ViewModel no seu aplicativo, se você usa Navigation, se você usa coroutinas, tudo isso você migra muito facilmente para usar com Compose. Então, se você não está iniciando um aplicativo do zero, se você está fazendo uma migração de XML para Compose, é importante dizer que você não precisa criar do zero todas as telas, refazer. O retrabalho, ele não existe, ele não é tão grande, porque é muito tranquilo mesmo utilizar toda a estrutura que já existe sendo utilizada com os elementos de XML, porém com os elementos do Jetpack Compose. Inclusive, tem sites, inclusive para quem tiver interesse, no final dessa apresentação vai ter um slide bem legal com bastante referências, e uma das referências é um site que te fornece o mapeamento. Se você tem um elemento no seu XML layout, você quer passar ele para Jetpack Compose, tem um mapeamento muito claro e você pode simplesmente copiar, colar, é uma maneira de aprender e iniciar bem rápido com o Jetpack Compose. Outra coisa é que ele é bem eficiente, né? Então, a Google preparou bem as outras APIs para elas funcionarem bem legal com o Jetpack Compose. Então, você tem acesso a temas do Material Design com muita facilidade, você tem acesso a elementos de animação com muita eficiência e muita facilidade. Por exemplo, você tem acesso às opções de tema do usuário, se ele está num tema dark, se ele está num tema light, tudo isso de uma maneira bem fácil e bem idiomática, bem fácil de entender e bem intuitivo, como o Hussam falou. Pode passar, por favor. Outra coisa que é muito importante para nós desenvolvedores é a gente ter um bom suporte, uma boa documentação, uma boa comunidade usando, né? A gente sabe que se a gente ficar esbarrando muito numa dificuldade, não tem uma comunidade para auxiliar, não tem um tutorial, a probabilidade da gente desistir ou de uma ferramenta ser descontinuada é muito grande. Isso não ocorre com o Jetpack. A documentação dele é maravilhosa, tem vários tutoriais no próprio canal do Developer Android, que quem é desenvolvedor Android provavelmente já conhece. A documentação deles é ótima, o contato com eles é bem tranquilo, eles têm canal, tem grupos no Slack, eles respondem, são bem ativos no Stack Overflow. E eles têm também o CodeLab, se puder passar aí, Hussam, por favor. O CodeLab é uma ferramenta da Google, não sei se todos estão familiarizados, que ele te fornece tutoriais do começo ao fim de como você aprender a mexer em alguma ferramenta. Então, esse aí é específico para o Jetpack Compose. Novamente, o link está disponibilizado no final dessa apresentação. E é bem straightforward, assim, você consegue pegar desde o início da criação do Jetpack Compose, o passo a passo para você migrar, o passo a passo se você for criar do zero, e para você criar a primeira tela, para você fazer as primeiras interações utilizando o ViewModel e Live Data, e também para criar os primeiros testes, que também é um assunto que a gente vai abordar mais tarde. Então, o suporte e os tutoriais são bem bacanas também. Pode passar, por favor.
Outra coisa, como eu falei, é a comunidade de suporte, né? Então, a gente consegue ver aí muitas empresas grandes já usaram. Quando ele se tornou estável esse ano, já tinha, né, muitos aplicativos grandes testando e utilizando. Então, a própria Play Store, como a gente pode ver nesse print screen, ela foi refeita utilizando Jetpack Compose. Então, a comunidade de apoio aí é bem grande para quem está pensando em migrar para Jetpack Compose. Um ponto importante já nisso, antes de ele se tornar estável, já tinha uma comunidade muito forte, né? Porque a comunidade estava querendo algo declarativo, como tinha no Flutter ou no SwiftUI, né? A comunidade ela vem forte, então, e muitos grandes players pegaram o Jetpack Compose, adotaram o Jetpack Compose também. Isso é uma coisa bem bacana, porque mostra pra gente que o Jetpack Compose ele é uma API que vai ser mantida a longo prazo, né? Uma coisa que muito provavelmente não vai ser descontinuado, porque é uma frente que o Google fez muito forte para lançar isso. Então, a gente vai falar agora como iniciar, de fato, com o Jetpack Compose, dados todos esses motivos que a gente expôs. Pode passar, por favor. Primeira coisa, é importante ter instalado o Android Studio Arctic Fox. O Android Studio tem diferentes nichos, digamos assim, né? Eles têm o que está em alfa, em beta, o que está estável. Então, tem diversos Android Studio diferentes que você pode baixar, e esse aí é o Android Studio para quem quer desenvolver utilizando Jetpack Compose. O próximo passo seria criar um projeto, ou, claro, se você já tiver um projeto e estiver em passo de migrar para o Compose, é importante que esse projeto esteja acima da API de nível 21, porque abaixo disso, o Jetpack Compose simplesmente nem vai ter como você importar no seu projeto, não vai funcionar. E assim, ainda existem muitos dispositivos, não muitos, né, abaixo da 21, não são muitos, mas a gente sabe que ainda existem aplicativos que dão suporte. Então, é um ponto bem importante para se atentar quando for iniciar a usar o Jetpack Compose. Bom, tendo isso, dá para usar o próprio interface do Android Studio para iniciar uma nova atividade, para criar uma nova atividade. E aí, se você estiver de acordo com os tópicos que eu falei ali em cima, você vai ter a opção de criar uma atividade Compose vazia, que é essa que está, se você der um próximo aí, por favor, Luciano, ela vai estar ali no cantinho. Então, essa é a opção certa. Um outro ponto, se você tem um projeto e quer adotar o Compose, né? Basicamente é adicionar as libs lá no Gradle e configurar seu projeto para ter as libs do Jetpack Compose, tá? Basicamente é isso. Exatamente. Então, uma vez que você cria atividade, se você criar ali pela interface do Android Studio, como a gente mostrou, ela já vai vir automaticamente estendendo essa component activity. E no OnCreate já vem automaticamente esse set content. O set content é a maneira de você criar uma tela em Jetpack Compose. Todos os elementos que você colocar dentro daquele set content vão ser exibidos na tela da sua atividade. Então, pode passar, por favor? Antes da gente falar dos elementos em si, né, dos diversos elementos que a gente pode ter aí, imagens, textos, listas, é importante falar como colocar eles na tela, né? Como posicionar, quais são os tipos de layout que eu tenho em mãos para poder posicionar esses elementos na minha tela. Porque, do contrário, eles vão apenas serem declarados e ficarem um em cima do outro. Então, quais são as maneiras que eu tenho? Quais são os tipos de layout? Eu posso usar o column, que é utilizado para colocar os itens na tela verticalmente. Então, dentro de um bloco column, tudo que você colocar vai ser colocado um embaixo do outro. A row faz exatamente o contrário, né? O horizontal. Então, dentro de um bloco row, tudo que você colocar de elemento vai ficar um ao lado do outro. E o box, ele é um elemento sobre o outro, né? Então, para quem já está acostumado ali com o XML, a fazer com XML, dá para fazer um paralelo bem legal com linear layout e frame layout. Então, o column, né, a coluna, ela seria o equivalente a você ter um linear layout com a orientação vertical. Enquanto o row seria o equivalente a você ter um linear layout utilizando a orientation horizontal. E o box seria como você ter um frame layout, né? Dentro do frame layout, tudo que você coloca vai ser tudo na ordem que você coloca os elementos no seu XML, um vai ser colocado em cima do outro. Então, essas são as 3 maneiras de disponibilizar dispor o seu layout, os seus elementos no seu layout. Então, um exemplo para demonstrar melhor o que eu falei agora. Ali no primeiro exemplo do código, a gente tem 2 textos, né? Porém, eles estão simplesmente, é importante, inclusive, falar,
Essa função aí, para ela funcionar, para ser colocada na tela, ela tem que ter essa tag composable em cima. Senão, você não vai conseguir chamar ela de dentro do setContent. Aquela tag setContent, dentro daquele bloco, é onde você pode chamar todas essas funções aí. Então, no primeiro caso, a gente simplesmente tem 2 textos. E olha como é que eles ficam quando a gente coloca eles sem nenhum layout. Eles ficam um em cima do outro, simplesmente. Então, no segundo caso, a gente utiliza a coluna, que é para colocar um embaixo do outro, como eu falei. Então, ele já fica assim, ó. Pode passar, por favor. Então, você não precisa fazer como, por exemplo, para quem está familiarizado com o Relative Layout, você tem que dizer quem vai embaixo de quem, né? Dizer esse ID está debaixo daquele. Isso não existe. Se você abre um bloco de coluna, o que está embaixo vai ser a mesma ordem que vai ser mostrado na tela. Ele vai estar embaixo um do outro. No terceiro exemplo de código, a gente adicionou também uma linha, porque a gente queria colocar uma imagem do lado do nome, da visualização ali dessa pessoa. Então, a gente colocou uma linha para colocar a foto e do lado dessa linha uma coluna com 2 itens. Daí ficou como mostra o último exemplo aí. Então, esse, claro, tem diversas maneiras, layouts muito mais complexos que esse, mas esse é um exemplo básico de como a gente pode usar linhas e colunas para montar um layout. Bom, modificadores, né? A gente tem ali os componentes como teste e outros que você pode colocar na tela, o image, no caso que a gente passou ali. Às vezes você precisa mudar a aparência, o tamanho, ou colocar um clique nele, por exemplo, ou rolar, ou dimensionar. Então, para isso a gente usa os modifiers, né? Então, você consegue ter um componente ali, ou com a coluna mesmo, e adicionar a ela alguns modifiers de tamanho, clique, padding, e etc, né? Então, os modificadores eles servem para a gente adicionar, modificar algumas propriedades dos nossos componentes do Jetpack Compose, né? Então, para isso que servem os modificadores. Então, aqui, basicamente, é o que a Marina explicou antes, continuando, né? Então, a gente colocou ali o Composable, em função Artist Card. É estranho o Art ser maiúsculo, mas como o pessoal faz geralmente em todos os exemplos da Google. Isso aqui, inclusive, é da Google, então começa com A maiúsculo. Então, ele recebe um modelo artista ali e recebe também um callback, né? Então, para a gente colocar esse callback no nosso caso, ali na nossa coluna inteira, né? Então, ali embaixo tem o padding 16.dp, esse .dp é do próprio Compose mesmo, né? Então, ele já tem essa inline function, infix function aí para usar para transformar o pixel em dp, né? Então, ali a gente tem uma coluna, então, quando a gente está usando o modifier, o clickable ali, a gente adicionou que no clique dessa coluna, a gente quer chamar aquela callback ali. E o padding de 16, e a gente quer que ela fique, o tamanho dela fique o máximo da tela ali, né? Então, essa é a parte da primeira coluna. E dentro dela, a gente colocou um row, que é uma linha, que é o que a Maria tinha falado, depois um spacer, de tamanho também 16, e a gente colocou um card, como se fosse o card view que a gente usa no XML. Então, esse é outro componente, que é o card. Então, se a gente vê isso aqui, vai gerar basicamente para a gente essa tela aqui. Então, você repara que a gente não tem estilo aí, esses estilos poderiam ser colocados de uma maneira diferente, é só para mostrar a questão dos modificadores aí, tá? Então, se você olhar, a gente conseguiu criar essa tela com essa quantidade mínima de linhas aí. Usando XML, a gente teria que fazer muita coisa aí para modificar isso, né? Inclusive até o círculo da imagem. Então, a ordem dos modificadores, quando você adiciona um modificador à tua coluna, nesse caso, a ordem, ela importa. Então, se você põe o clickable antes do padding, então, se você botou o clickable depois deu o padding, o clickable vai ficar para o tamanho antes de você aplicar o padding. Se você põe o clickable depois do padding, então, ele fez o padding e o clickable vai ser dentro dessa parte que está o padding, né? Então, isso do jeito que está, esse código que está aí, para a gente mostrar a ordem dos modificadores, para vocês terem uma ideia. Então, o clique ele está pegando a coluna inteira, porque a gente botou o padding depois do clickable, né? Se fosse o contrário, ia ter um respiro ali de linhas 16dp, né, em todos os lados, e a área de clique ela seria menor, né? De clique não, onde expande o ripple.
O resource, quando a gente está criando, nesse caso aí, a gente tem, de novo, quando a gente está criando, querendo usar o composable, criando um componente e tal, nós precisamos pôr um composable ali em cima para o compose entender. Então, aqui nesse caso aqui, só para vocês terem uma ideia, a gente está criando uma toolbar que tem apenas um callback, que quando a pessoa clica para o botão back dela e volte para trás. Então, outro componente novo aí, top app bar, é um componente do Jetpack Compose, e basicamente está setando o título. Mas repare que nesse título a gente está usando ali o string resource, que pega de notification r.string notification title, que seria o r.string e tal, getString se fosse usar, ele já te fornece isso para você usar. Então você pode usar o string resource, aí ele pega basicamente o resource ali para colocar no texto. O background é a mesma coisa, a gente está colocando a cor nessa toolbar, então a gente está pegando aquela cor branca e aplicando no background da toolbar, tá? E, enfim, ali nesse caso ele tem o navigation, então você repare que dependendo do componente ele tem diferentes propriedades ali que você pode setar, né? Então, o navigation icon ali, a gente está setando o quê? Que o ícone, quando o cara clicar no ícone, a gente vai dar o callback, aquele back action em cima que foi recebido, então quem mandou criar essa toolbar vai receber esse clique. Então, quando ele recebe esse clique, ele faz o que ele tem que fazer, mandar para algum lugar, fechar a tela, ou ir para uma outra tela, ou etc. Nesse caso, é voltar a tela. Então, mas ali embaixo, onde tem o icons filled arrow back, esse icon também, novamente, é coisa do Jetpack Compose, como no Jetpack Compose, e o icon ali, você pode, aquele icons filled arrow back, você pode simplesmente adicionar no teu Gradle, adicionar como dependência o icons do Jetpack Compose, que aí você pode usar os icons do Material Design aí, com filled e não filled, no caso, né? Nesse caso está filled. Então, você tem String Resource, Color Resource, Dimension Resource para Daemons, e tem outras também mais, tá? Para Drawable e etc. Nesse caso, a gente está, no nosso exemplo aí, estamos tentando criar um tema Dark e um tema Light. Então, facilmente você consegue criar isso com o Jetpack Compose. Então, aqui a gente está criando um Dark e um Light, com as cores que a gente setou, o primário, o secundário, a variante e etc., igualzinho que tem no XML, tá? Então, inclusive, a gente vai mostrar mais para frente que você pode usar o que você tem no XML como tema no Jetpack Compose. Então, nesse caso, ó, a gente tem um tema que está vendo se o tema é dark, né? Se o próprio sistema está com dark ou light, né, como tema, e ali ele está recebendo o content, aquele composable como se fosse o content, tá? Então, ali, ó, a gente tem um material team, que é do Compose também, que você coloca ali qual é a cor. Então, a gente está fazendo um ifzinho simples. Se o tema for escuro, joga o dark colors aí. Se não, joga o light. Então, basicamente é um ifzinho para a gente ver se a gente vai mudar ou não o nosso app para dark mode ou não. Tá? Tendo essas cores bem definidas ali. E usando certinho o primary, secondary e etc. Tipografia, então, da mesma maneira que a gente setou as cores que a gente quer, dark ou light, no nosso tema, a gente pode setar a tipografia. Então, a gente quer que o nosso app use essa fonte Ruby Regular, ou quando ela tiver bold, ela use o bold, e assim por diante, né? Então, você pode setar o font family ali, tem vários, tá? Então, você seta ali, e embaixo você cria uma typography. Nessa typography você tem o H1, H2, H3 e etc. Tem o body, tem todos aqueles que já bem definidos na tipografia, né, do Material Design. Então, você basicamente você seta eles ali, você fala que o H1 tem que ter uma fonte Rubik, né, que está lá em cima, com o peso tal de 300, né, e o tamanho de 900 SP, né. De novo, o ponto SP do Compose aí para ele transformar. Então, você setando ali em cima a tua family, font family, setando a tua tipografia, ali embaixo você consegue setar o teu tema, a tua tipografia no tema que você está usando. Então, lembrando, você pode setar o tema na hora antes do set content, você seta o tema e dentro dele você coloca o content. Então, basicamente é assim que você seta o tema no Compose. Então, do nosso lado direito, a gente está com um componente de texto setando um estilo específico, que é o estilo que já tem na tipografia, né? Que tem na tipografia, ela tem o subtitle 2,
então a gente pode setar esse estilo específico ali. Nada impede também de criar estilos específicos que você quer usar, dando um nome que você queira. Tá? O lazy column, assim como temos o lazy column, que é para criar uma recycler view vertical, temos o row column, que é para criar uma recycler view horizontal. Então, a gente sabe muito bem que quando a gente usa muito recycler view no desenvolvimento Android, né, e listas no desenvolvimento mobile como um todo, né? Então, no Android, para você criar uma lista que seja performática, existe a recycler view. E para você criar essa recycler view, basicamente é uma receitinha que você tem que criar, recycler view no XML, você tem que setar para ela o layout dela, enfim, criar o adapter, setar o adapter nela, criar os itens, o view holder, tudo aquilo lá, né? Gerenciar também se ela muda ou não, o diff utils e etc. Então, com o Jetpack Compose, a gente está criando basicamente uma lista aqui do lado esquerdo, o print do lado esquerdo, que é uma lista de itens, a gente tem uma lista que recebe o object message, né? Então, enfim, uma mensagem e uma lista de objetos message, e a gente chega e está criando um lazy column. Então, basicamente, você cria o lazy column, você põe o itens ali, que é uma lista, e ali dentro você está basicamente rodando um for, e esse message row que a gente tem ali é um outro composable, que é como se fosse vamos imaginar que é um card view da vida. Então, a gente tem uma outra função que recebe esse message e cria o card view. Então, ele vai gerar tudo isso aí já um embaixo do outro. Então, aqui do nosso lado direito, você vê como você pode usar basicamente dessa maneira o item sozinho ou itens uma lista de itens para você gerar uma recycler view. Então, isso é uma maneira que a gente falou no começo de você ter menos código, ser mais intuitivo e a parte também de desenvolvimento, você ter uma curva de aprendizado mais rápida. Aí está totalmente demonstrado só pela maneira que você está criando uma recycler view. A gente sabe que no XML é um pouco mais trabalhoso para criar. Então é isso. Marina. Bom, outra coisa bem legal é a maneira da gente poder visualizar por exemplo, essa Recycler View em tempo de desenvolvimento mesmo, né? A gente não precisa esperar compilar o código para poder ver como está ficando. Então, existe uma coisa que se chama Preview Parameter Provider dentro do Compose, que é o que está ali no primeiro print. Você pode criar uma classe que estende essa, e aí você sobrescreve aqueles valores ali, o values e o count, e você pode criar itens falsos, digamos assim, para sua lista, mocar o comportamento, né? Então, por exemplo, esse print foi tirado da tela de notificação do nosso aplicativo da Pipefy, e a gente tem ali o identificador daquele item, nós temos o nome de quem está enviando essa notificação e o conteúdo da notificação em si. Então, nesse exemplo aí, foi muito pequeno, a gente colocou só um item, mas ali dentro do sequence of, a gente pode criar uma sequência com quantos itens a gente quiser, e se a gente for esse nosso Preview Parameter Provider numa função composable, na hora a gente vai poder ver ali no Android Studio como que isso ficaria. Isso é o que está acontecendo ali no segundo screenshot, ó. É uma função composable, que é a que faz o nosso item de notificação da lista, e ele recebe justamente a notificação como parâmetro. Então, a gente coloca aquela tag preview parameter, passando qual é o provider das nossas notificações, e isso aí faz tudo. Existem outras coisas que a gente pode adicionar que vai tornar um pouco mais legal de visualizar, que é o que está ali em cima, ó. Onde está a anotação @preview, e aí abre, em cima da função composable, abre e fecha parênteses, tem alguns parâmetros que a gente pode colocar. Nesse exemplo aí, a gente colocou o show background, que é o que vai fazer mostrar o fundo do device em si, porque do contrário, você só vai ver uma lista de itens, você não vai ver eles colocados dentro de um dispositivo. Então, a gente pode colocar esse show background, a gente pode colocar também o show system UI, que é a própria UI do sistema, né? Então, você vai ter lá os botõezinhos debaixo da tela, de voltar, de minimizar. Você vai ter também ali a parte de cima, onde tem as informações de bateria, de Wi-Fi, de conexão e tudo mais. E tem
Aí, por aí vai, tá? Tem muitos parâmetros que a gente pode colocar, se não me engano, até a questão de botar o tema, dark ou não. Então, tem várias coisas que a gente pode colocar na preview de uma função composable que vão fazer a gente conseguir entender como ele se pareceria em diferentes cenários. Então, isso torna até o desenvolvimento mais rápido, porque a gente consegue já ver em tempo de desenvolvimento como ficariam os diferentes estados da nossa view sem ter que compilar o código antes. Então, isso é bem interessante. Pode passar, por favor? Outra coisa bem importante é o gerenciamento de estado, né? O estado em um aplicativo, ele é qualquer valor que pode mudar ao longo do tempo. Então, esse valor pode estar num banco de dados, esse valor pode ter acontecido por conta de algo que eu busquei através do meu view model, pode ser alguma interação do próprio usuário com a minha tela que disparou algum evento, que mudou algum estado. Então, é muito importante saber como reagir a isso, né? A gente viu que o Jetpack Compose é um tipo de programação que é reativa, então agora a gente vai falar um pouco sobre como que a gente ouve cada um desses estados e reage a eles. Antes de falar como fazer isso, é importante falar que tem diferentes maneiras de fazer, né? A recomendada atualmente lá nos tutoriais da Google é utilizando Mutable State, ouvindo os eventos lançados no Mutable State, mas você pode fazer isso também utilizando Live Data, RxJava, Flow. O exemplo que a gente vai mostrar aqui é utilizando o Flow. E isso vai muito de encontro com aquela característica que a gente falou também, que é você não precisa refazer tudo que você tem, toda a sua lógica, para entrar em conformidade com o Jetpack Compose. Se o seu sistema, se o seu ViewModel ele foi todo arquitetado em cima de um Flow, em cima de um Live Data, você vai conseguir utilizar isso com o Jetpack Compose sem problemas, mesmo não sendo a primeira escolha ali, a primeira indicação da Google. Então, pode passar, por favor. Aí. As funções Compose, elas podem armazenar um objeto na memória utilizando um bloco, um elemento ali chamado Remember. Então, você literalmente abre um bloco chamado Remember e joga dentro dele o que você quer lembrar. Então, você pode botar o seu Live Data, o seu Flow ali dentro, e essa função Compose vai lembrar qual que é o último estado emitido. Então, quando um novo estado foi emitido, ele vai ver se é diferente do estado inicial e vai recompor esse elemento. É simples assim. Então, ali a gente tem um exemplo de como foi feito. É a mesma tela que eu falei anteriormente do aplicativo da Pipefy na tela de notificações. Então, como que ficaria isso? A gente tem o estado de loading, o estado da view, que é onde estão a lista de notificações em si. E a gente está utilizando uma função que a gente mesmo criou, que se chama Remember Flow with Lifecycle, que nada mais é do que usar esse elemento Remember para o Flow. A gente isolou isso numa função, porque como ele está sendo usado mais de uma vez, fica mais prático, mais simples do que ficar replicando esse código em todos os lugares. Mas, basicamente, ali embaixo você declara o código da seguinte maneira. Dentro do if, se o meu estado de loading tivesse sido emitido como true, então eu vou carregar a minha função composable que se chama loading. Do contrário, eu vou iniciar a minha lazy column, como o Russell falou agora há pouco, junto com a lista de notificações que está naquele meu view state que eu também estou observando. Então, é muito idiomático. Você lê e você consegue entender o que está acontecendo e a maneira como está reagindo aos estados. E é importante dizer também que o Remember, ele armazena esses objetos em memória até o momento que esse elemento ele é removido da tela. Depois disso, ele para de ouvir, aquele objeto é destruído. Outra coisa que dá de fazer, que é bem legal, é combinar com o layout XML. Então, não é necessário, digamos que você está num processo de migração, não é necessário você migrar toda uma tela de uma vez só, toda uma atividade de uma vez só. Você pode ir aos poucos. Como? Pode passar, por favor. Você consegue adicionar uma tag no XML chamada Compose View. Pode passar para dar um highlight ali. É isso aí, ó. Você pode utilizar ela no seu XML. Nesse caso aí, a gente está usando ela como a tela inteira, né? Então, dentro ali do nosso layout, a gente tem uma Compose View que ocupa a tela inteira. Mas você poderia, por exemplo, ter uma app bar, uma toolbar ainda em XML e fazer com que a sua Compose View ficasse embaixo dessa toolbar e ocupasse o resto da tela. Então, você consegue mesclar os dois sem muitos problemas. O próximo passo é ter acesso a esse ID, desse elemento do seu XML, na sua atividade ou fragmento, ou enfim, que você estiver utilizando. E aí, tendo acesso a esse elemento, esse Compose View, através do ID, a gente vai utilizar o setContent, que é o mesmo método que a gente usa lá no início que a gente falou.
Então, essa Compose View vai ter um set content e dentro dela tudo segue conforme a gente falou até esse momento. Pode dar um próximo aí, por favor? Ele tá ali, ó. A gente tem um binding, que é, né, a maneira antiga de a gente fazer o bind do XML e pegar ele via código. A gente acessa pelo ID da Compose View e daí a gente chama o set content. Outra coisa legal de observar aí nessa parte que está mais visível, nesse segundo print, é que a gente está usando o tema, como o Russam falou anteriormente. Então, a gente construiu esse Pipefy Theme, que é o tema com todas as coisas da Pipefy, as cores que a gente usa como primária, como secundária, a tipografia que a gente usa, tudo mais, e a gente concentrou ele nesse tema. Então, tudo que tiver dentro desse bloco Pipefy Theme vai automaticamente ser aplicado esse estilo. Então, se a gente tem um text, se a gente tem uma imagem, tudo vai ser aplicado para o estilo do tema que a gente colocou ali dentro do nosso Pipefy Theme. E, por fim, é interessante falar sobre os testes também, né? Então, os testes de UI no Compose, basicamente, eles são utilizados para verificar se o comportamento desses elementos da tela do Compose estão reagindo da maneira esperada, através de, né, simular eventos que sejam enviados pelo ViewModel ou até simulando a interação do usuário com a tela. Então, para iniciar nos testes, basta adicionar essas duas linhas aí que estão nesse screenshot, e aí a gente já pode começar. Então, pode passar para o próximo, por favor. Então, o que a gente tem aí para fazer os testes? Existem 3 tipos de regras diferentes, né? O primeiro são os finders. Os finders são usados justamente para isso, né? Para você encontrar o elemento que você quer testar ou que você quer, né, simular um clique, coisas assim. Esses finders são utilizados para isso, para você encontrar seu elemento dentro da sua tela. Alguns exemplos são o onNode, onAllNodes. O node seria o elemento, tá, gente? Então, tipo, ali no exemplo que a gente está usando, eu estou pegando no meu teste todos os nodos ou todos os elementos que contenham o texto continuo. Então, novamente, a gente vê que é bem idiomático, né? Você lendo, você entende o que está acontecendo. Então, o que eu faço? Eu pego o elemento que tenha um texto contínuo e eu faço um clique nele, que seria uma ação, como a gente vê ali, ó. A ação injeta eventos dos usuários nos elementos. Então, a gente pode performar clique, performar um gesture, performar um swap, a gente consegue performar a interação do usuário. E tem também as declarações, que são os famosos asserts, como a gente já conhece em testes unitários, né? Então, ali a segunda linha do nosso teste, a segunda vez que a gente pega, a gente está pegando todos os nodos que contêm o texto welcome e vendo se eles estão sendo, de fato, mostrados na tela. Então, lendo esse texto de uma maneira bem português, assim, quando eu clicar quando eu fizer um clique num texto com um nodo com o texto continuo, então eu devo ver um texto welcome aparecer na minha tela. Basicamente é isso que esse teste está fazendo. Claro que esse é um exemplo, novamente, bem simples. Existem diversos outros finders, diversos outros tipos de asserts, né, de declarações, de ações que a gente pode fazer em cima dos elementos ou dos nodos da tela. Inclusive, tem uma ferramenta, uma cheat sheet, que concentra todos os possíveis finders, declarações e ações. Então, para quem está iniciando nesses testes, ela é bem legal. E, novamente, ela está lá naquele slide no final dessa apresentação. Então, quem tiver interesse, é uma ferramenta bem legal de dar uma olhada para iniciar os testes do Compose. E, basicamente, é isso que a gente tem para falar do Compose. Então, queria agradecer bastante pela atenção, pelo tempo de todo mundo. E se tiverem perguntas, se quiser falar também, encerramento. Não, agradecer aí. Vamos ver se tem alguma pergunta para a gente. Será que... Não tem nenhuma pergunta, a Taimara falou aqui. Ok. Uhum. Deixa eu só passar aqui para aparecer os... Então é isso. Taimara, como é que a gente faz aqui? Tem alguma pergunta? Tá no mudo, Taimara. Tá no mudo, Taimara. Muito obrigada. O pessoal tá falando aqui. Que agradece. O pessoal falando aqui, Go Team, Russam, Marina, Android. Muito bom, muito boa, parabéns. O
pessoal está parabenizando aqui bastante, então, muito obrigada por ter. Só uma dúvida, essa apresentação vocês disponibilizam? Como é que Sim, vai estar para tudo você? gravado, vai estar lá no YouTube, tudo certinho. Ah, no YouTube mesmo, mas eu digo a apresentação, vocês não precisam dela para se é quem precisar? Não, caso precise, a gente entra em contato. Troca uma ideia. Pronto, Ok. beleza. O pessoal aqui, muito bom, parabéns, pessoal. Então, é isso. Muito obrigada por terem participado conosco esse ano. Espero ver vocês no ano que vem. Maravilha, a gente que agradece. Obrigada. Até mais. Obrigada, viu? Até. Tchau, tchau. Tchau.